Vamos lá. Eu vou explicar com o Mael. Parece que está um pessoal. A acusação é muito grave. Isso é estudado. E não é da boca para fora. Eu vou demorar um pouco. Tem muita novidade para vocês. Vamos começar no final. As eleições se acabar. Dia 2 de outubro. Alguns de vocês estavam lá na temporada. Eu chamei a adoração. Coisa rara, né? Eu vou ler a cena parar desse. Moça. Isso fica em cima. As manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas. Mas os nossos métodos não podem ser os da esquerda, que sempre prejudicaram a população, como invasão de propriedade, destruição de patrimônio, cerceamento do direito de ir. Começando a transição. Alguns dias depois, desse planejamento, os brasileiros começaram a destruir vias pelo Brasil. Fiz um vídeo pedindo para que eles se mobilizassem. A mão. Parar o Brasil, criar o caos, ele está pensando em outra coisa. Eles cumpriram esse pedido meu. Durante a transição, conduzida pelo senador Ciro Nogueira, tive um encontro, uma vez de dezembro, em Alvorada, com o escolhido futuro ministro da Defesa, José Múcio. Ele pediu um apoio para mim, para que tivesse mais acesso Nosso telefone. ao perspectivo do Ministério. No dia seguinte, ele foi atendido com tudo. Voltou depois, entrou em contato conosco e pediu que eu nomeasse um comandante militar. Aí, gente, só vou passar a cabeça. Não tô fazendo A gente tá aqui também, você não vai falar nada. Tudo como é que tá aqui, ó. A câmera. Nomeamos 2 comandantes. O outro será no final. Atendi ao presidente Lula. Eu toquei a ideia de moça. Eu fecharia o comandante Lula a dia. 30 de dezembro de 22. Eu viajei para os Estados Unidos. Mas antes de viajar, o Senado vai falar, se virem. O Senado vai falar, e a gente é comissionado. Se não quiser, a gente vai embora. Como hoje eu vi na mídia, já que eu estava lá, a advogada reclamando de um vídeo que ele botou, mostrando a parte mais agressiva, vamos dizer, do quebra-quebra. E quando se fala em quebra-quebra, o próprio Zé Múcio, há pouco tempo, no programa Roda Viva, falou que o que aconteceu em Rio de Janeiro não foi golpe. Como ex-presidente Temer falou a mesma coisa. O ex-ministro Jobim também falou. Depois ele voltou a... Celular, moço, celular, a câmera. Na verdade, o resumo que eles falaram é o seguinte: golpe, fogo, mas tem tropa, tem armas e tem liderança. Um ano depois da investigação, não descobriram que, porventura, seria esse líder. Eu vi entre ontem e assisti hoje, o professor Alexandre de Moraes falar que 500 pessoas aproximadamente assinaram não persecução penal. Um acordo. Cabeça, pessoal. A cabeça. Um acordo, essas pessoas admitiam que estavam indo para o golpe. 500 pessoas se programaram com golpe e ninguém sabia. Também
desses depoimentos, dessa coisa, ninguém cita meu nome. Ó, o braço, 500 fotógrafo. pessoas, ninguém cita meu nome. Vamos aqui para a live de 30 de dezembro. Celular, amigão. Dia que eu viajei para os Estados Unidos. Pela cita aqui, mas lamentavelmente, as imagens não estão no inquérito do Alexandre Moraes. Ele bota o que ele quer lá. Por isso, seus inquéritos são secretos ou confidenciais. A live. E repito, em nenhum momento fui procurado para fazer nada de errado. Violentando, seja o que for, eu entendo que fiz a minha parte. Estou fazendo até agora a minha parte. Hoje, estou cumprindo até hoje, eu fiz a minha parte dentro das 4 linhas. Não vamos achar que o mundo vai acabar dia 1º de janeiro. Vamos por tudo ou nada. Não! Não tem tudo ou nada. Inteligência. Mostrar que somos diferentes dos outros. Nós respeitamos as normas, as leis, a Constituição. Nós sabemos Ó o braço, dar fotógrafo. valor à liberdade. Tá na foto, velho. Talvez isso seja o que Cabeça, fotógrafo. mais pessoas devem perguntar. Quem está de defesa? Passa um pouquinho, vídeo repórter. Atrás foi discutido, está decidido. Você deve se lembrar na matéria do Brigão, passou para a Folha de São Paulo, áudios. Um dos áudios dizia: carregue com 42. Ele estava na dúvida do que me acusar. Estava na dúvida. Ele achou naquele momento que era melhor falar que queria dar um golpe usando o artigo 42 da Constituição. E agora, entre ontem e hoje, palavras do ministro relator, ficou convencionado por ele, está de defesa. O decreto estava pronto e vacinado. Seria então, se vacinasse, o início do golpe. Segundo o ministro relator, segurou-se o golpe a partir desse momento. Mas, antes, hipotética assinatura de um decreto de estado de defesa, como está no artigo 136 da Constituição, o presidente da República tem que convocar os conselhos da República e da defesa. Aí seria o primeiro passo. Não adianta botar um decreto na frente do presidente, de estado de defesa, e assinar está resolvido. Não convoquei os conselhos da República da Defesa, nem as preparatórias com verbos a isso. Se é que você trabalhar com o dispositivo constitucional, é sinal de golpe. Golpe não tem lei, não tem norma. Golpe tem conspiração da imprensa, parlamento, setor do Poder Judiciário, setor da economia, fora do Brasil. Passa um pouquinho. Sociedade, empresário. Moça, pega nesse rapaz aí, por favor. Aí você começa a gestar um hipotético golpe. Nada disso houve. Então, por que se comentou que está de defesa disso? A gente tem vontade de ver essa história de golpe em cima de um dispositivo funcional. 2014, acabou as eleições, Dilma ganhou de Aécio Neves. Abaixa a mão. Cabeça, fotógrafo. PSDB fez? Contratou uma auditoria externa. Ninguém é muito alocado. Talvez para dar mais credibilidade ao parecer final. Abaixa, fotógrafo. Conclusão, parecer final. Da auditoria externa contratada pela PSDB sobre sessão sobre eleições. As urnas são inauditáveis. Eleição de 2014. Desde 2012, eu já tinha ações dentro da Câmara dos Deputados pelo voto impresso. Antes de mim, Flávio Dino. Foi claro. Deixa eu acabar esse Perdeu as bagaço. eleições por causa do voto eletrônico. Antes disso também, Abre a cabeça que eu não te dá a câmera porque tá ao vivo.
inserções e programa eleitoral gratuito, ele disse: eleições sem voto impresso é fraude. Foi ele que entrou com a secretaria no TSE. Outros 10, 12 falavam a mesma coisa. Eu não era sozinho. Eu estava sozinho na defesa do voto impresso. Eu não sou obrigado a acreditar, confiar no programador. Eu confio na máquina. Eu não sou obrigado a acreditar no programador. Então ele diz, eu, deputado Fala com a cabeça que não tem como Bolsonaro, sair. aprovou uma emenda numa proposta de lei eleitoral, cujo relator era Rodrigo Maia, permitindo o voto impresso. A Dilma Rousseff, a senhora Dilma Rousseff, vetou. Foi derrubado o veto na Câmara, algo surreal. Até o PT votou para derrubar o veto. Ato contínuo, foi convidado pelo ministro Supremo, Luiz Fux, aí no TSE. Chegou aí com o Luiz Fux, muito bem, ele me convidou para lá. E falou que a TSE tinha tomado toda a medida para implementar o voto impresso nas eleições de 2018. Ele falou, deputado, por falta de recurso, apenas 5% das sessões terão voto impresso. Excelente referência. É mais número de eleitores do que uma pesquisa. Eu só faço um pedido para o senhor. Pulverize as urnas. Já está programado, serão pulverizadas. O TSE começou a preparar. Tem um vídeo do Gilmar Mendes, Luiz Barroso, elogiando a nova urna eletrônica com a impressora do lado. Bem, poucos dias depois, por 8-3, o Supremo Tribunal Federal disse que a urna era inconstitucional. Essa ação foi proposta pela Raquel Dodge na época, chefe do MP. Porque a impressão do voto do Supremo e ela pegou o Supremo e ela a impressão do voto viabiliza a segurança das eleições. Aqui no corredor. Deixo claro que na Venezuela não foi possível detectar fraude no ano passado por causa do voto impresso. Foi a primeira vez que a Venezuela adotou o voto impresso. Por que a Venezuela fez isso? Já que o sistema eleitoral dele é exatamente igual ao nosso. Que houve o governo Biden queria comprar o petróleo da Venezuela. Não podia comprar o petróleo. Celular, moço. Não foi feito um acordo. O governo Biden dos Estados Unidos, o governo Maduro da Venezuela e oposição. E impuseram então um voto impresso. Depois testado na primeira vez, em dezembro do ano retrasado, na Venezuela, um referendo se podia ou não invadir a Guiana para uma posse de um desequilíbrio. E depois que apareceu o petróleo, a Guiana ficou um país cobiçado. E o Maduro, quando foi votar no referendo, falou: aqui você vota sim, 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 sim. Aí de novo nele, por favor. Não é igual a outro país, é papelzinho dentro da urna. E o Maduro aceitou por que o voto impresso? Mais um pouquinho. Problema com a Maria Corina ou com o Capriles, os maiores adversários dele naquele momento. Aí, segura aí. Tornou o outro. Maria Corina e Capriles. Inelegíveis por 15 anos. Qual a acusação? Atos antidemocráticos. Surgiram o carro de som e criticaram o governo Maduro. Isso passou a ser ato antidemocrático. Quer celebrar um pouquinho do Brasil ou não? As duas oposições mais fortes, fora da ficha eleitoral, o Maduro pensou que fosse entrar em campo e mudar de ordem. A Maria Corina organizou seu partido, organizou base,
fez o movimento por toda a Venezuela, muito parecido com o meu aqui, onde a multidão ia atrás. 300 mil mortes em São Paulo, milhares de pessoas por todo o Brasil. Tiveram as eleições. A Folha Colina se organizou. Se organizou. Quando começou a apuração, chegando a casa de 70%, o que o Maduro fez? Suspendeu. E logo depois, Celso de Carlos, eleito presidente da Venezuela. Ou melhor, eleito. Mas a oposição tinha boletim de urna, tinha ata. E essa questão se alastrou fora da Venezuela. Chegou-se à conclusão, então, que tinha havido fraude por parte do Maduro. Que tinha que encerrar as eleições por ali, caso contrário, ia dar vitória do Edmundo, o candidato da Maria Corina. Daí pra frente, vocês sabem a história. O governo brasileiro, o PT reconheceu a vitória do Maduro. O governo brasileiro, o Lula da Silva, não quis reconhecer. Houve um entreveiro entre ambos. O Maduro falou em certo momento: a sua justiça eleitoral reconheceu você vitorioso aí. A minha reconheceu aqui. Fique quieto, eu vou falar. Vou falar com o Maduro. O voto impresso, direito, uma contagem pública de voto tem que ser feita. A Alemanha não aceitou o voto igual ao nosso. O voto impresso, mais de 400 deputados levaram zero. Se você não levantar, tá de boa. Eles estavam atacando a democracia. Quem votou para derrubar o veto? Atentaram contra o Estado Democrático de Direito. Formou um ponto nevrálgico sobre o voto impresso. Quando acabaram os dias de eleições, a última agora, 22, o meu partido pressionou o TSE. No dia seguinte, o ministro-presidente da SL chegou lá e não aceitou, pegou aquilo e nos deu uma multa de 22 milhões de reais. Alguém já viu um advogado sendo multado por aí? Por peticionar alguém do Poder Judiciário? Se ele tivesse recorrido, a multa poderia passar para 2 milhões. Mas teria pensado em caçar o regime. Então, não tínhamos como discutir dentro da gente essa questão. Vou voltar um pouquinho para 2018. Vou voltar para 2022. 2018. Eu ganhei no segundo turno. Porrada de moço, tive a facada. Mas, 2 dias depois, no segundo turno de 2018, chegou um papel no TSE, bem fundamentado, dizendo que tinha havido fraude. O que o TSE fez na pessoa da ministra Rosa Weber, presidente? Oficiou a Polícia Federal e foi aberto o inquérito. Opa! Para investigar a eleição de Jair Bolsonaro, que era do tem inquérito. Ah, do lado de cá, eu perco, quando Lula ganha, não pode nem pensão. E foi aberto o inquérito. E alguns de vocês já ouviram falar sobre isso. Inquérito 1361 de novembro de 2018. Para apurar fraude. E foi dada uma sessão muito especial, com determinação da presidente, para resolver rápido a questão de fraude. Estava na cara que tinha fraude. Para me tirar e botar o Haddad. O inquérito começou a voar. Na mesma velocidade dessa ação contra mim. Está comigo. Eu fiquei sabendo desse inquérito em 21. Em 21, a Câmara dos Deputados começou a discutir o voto impresso. A autora da PEC, Bia Kicis, relator da PEC, Felipe Barro, do Paraná.
alguém falou em inquérito 1361 que até aquele momento eu não sabia. A comissão especial botou um requerimento, né, aprovou por unanimidade, para buscar esse inquérito na Polícia Federal. E o Felipe Barros teve cuidado, quando pediu esse inquérito, se havia algo reservado, algo que tivesse classificação sigilosa, para não divulgar. A resposta é legal. Não. O inquérito chegou na mesa, então, da presidente da Comissão Especial, Bia Kiss. Foi discutida para todo mundo. O documento foi sensível. Eu também tive acesso. O celular, amigão. Algo realmente inacreditável. O que estava dentro do inquérito? Afrodino, em 22, teve uma reunião com os embaixadores, o ministro Fux, o ministro Paquinho do desenho. Ele acabou essa reunião com os embaixadores dizendo o seguinte, algo parecido com o seguinte: senhores embaixadores, tão logo o TSE anuncia o resultado, o senhor deve, junto ao seu respectivo chefe de Estado, reconhecer imediatamente o ganhador das eleições. O mínimo sinal amarelo. Fosse quem quer, eu ou Lula, é para reconhecer imediatamente? Reunir-se com o embaixador da polícia privativa do presidente da República. Ele não podia ter feito isso. O vencedor do inquérito 1361. Convidei os embaixadores, a comparecer no Alvorada. Convidei o ministro Paquinha a comparecer também, tudo aberto, dentro das quatro linhas. Ele não foi. Ali eu mostrei o que era o inquérito 1361. Eu não posso falar para vocês aqui, só já 3 páginas. Por quê? Esse inquérito, depois que eu falei sobre ele teve a classificação sigilosa e confidencial, ou seja, secreto. Tudo que acontece aqui, no fato de ser mais, é confidencial e é secreto. 8 telefone do Ciro, secreto. E o que está lá dentro? Vocês podem pedir via live à Justiça Eleitoral. Quem já pediu já sabe que é negado o acesso. Mas espera aí. Fala-se tanto de democracia, Estado Democrático de Direito. Um documento como esse, que trata da lisura sobre as eleições, a população de fraude contra o candidato Jair Bolsonaro, você não pode tomar conhecimento disso? Eu aprendi dele jovem que a alma da democracia é o voto. E o voto é contabilizado. Por que você não pode tomar conhecimento desse inquérito? O que tem lá dentro? O que o ministro Alexandre Moraes quer esconder? Continuar. Estou sendo acusado de tentativa de golpe. Algo senador. eu já tinha percebido. Da forma tão incisiva como o ministro Alexandre Moraes conduz, o Ciro conduz, é algo Ele está aqui. esquisito para ele. Ele já falando O que ele quer fazer? ele não está no celular. A cena do inquérito 1361? O dia do inquérito 1361 é 99%. Então vamos lá. Já vamos brincar, não dá Houve interferência do TSE. Celular, amigo. Ou não? Já não vamos falar em fraude. Celular, fraude velho. esquerda. 100%. Tá aparecendo, irmão. Confiável. Azul. Durante as eleições de 22, o TSE influenciou, jogou pesado contra eu e a favor do candidato Lula. E eu não pude mostrar a imagem do Lula defendendo o aborto. Eu não pude mostrar a imagem do Lula falando que o pobre coitado rouba o celular para tomar uma cervejinha. Eu não pude mostrar a imagem do 7 de setembro. Imagem do enterro da Rainha Elizabeth. De parte do meu discurso na ONU. O Lula ao lado de ditadores. Eu não podia mostrar nada. Eu não pude mostrar a imagem do Lula com o gorro CPX na cabeça. E eu levei os embaixadores daqui. Ele foi no mundo alemão, que não ali com líderes comunitários, que só são eleitos com apoio do tráfico. Eu não pude mostrar nada.
Na reta final, 1,5 milhão de injeções na rádio foram negadas. O Nordeste especial, grande parte lá, não apareceu. E não fomos reclamar, ainda fomos advertidos. Fala nós. Assim se comportou-se o eleitoral. E mais ainda, mais grave, a diferença foram 2 milhões de votos. No papel, 2 milhões de votos. O DC fez uma campanha massiva para que jovens de 16, 17 anos retirassem seu título. Essa faixa etária, 75% do voto na esquerda. Mais de 4 milhões de jovens retiraram o título. Só aí dá uma diferença a mais. Dá 2 milhões de votos. Mas uma lei eleitoral, para ter eficácia, ela tem que ser sancionada um ano antes das eleições. As resoluções, Ô, amigão. 6 meses antes, entre o primeiro e o segundo turno de 22, houve a resolução do TSE. Era para censurar. Até a ministra Carmen Lúcia falou o quê? Olha, contra a censura. Mas o movimento aqui é especialíssimo. Vou botar assim. O Alexandre Moraes aprovou uma resolução entre o primeiro e o segundo turno, proibida por lei, com mais força ainda. A justiça eleitoral foi para cima do pessoal da direita, desmodificando páginas, derrubando páginas, prendendo gente. Isso é uma barbaridade contra a minha pessoa. A justiça eleitoral se comportou corretamente, dado o que eu falei aqui, sim ou não? Eu que sou golpista? Eu que sou golpista? Esses 2 vídeos aqui estão nos autos do inquérito. Reclamados de um vídeo que estava hoje, foi mostrado aqui no TSE. Eu sou culpado. Repito, na alteração do vídeo, ele diz que o partido precisa do processo de alteração. Ele diz ali que ficou sabendo do Rio de Janeiro, e de Rio de Janeiro. Já falei, estou repetindo, nos 500 acordos de não persecução penal, e nenhum deles, que eu tomei conhecimento, alguém cita meu nome. Graças a Deus, eu saí aqui dia 3 de dezembro. Eu não queria passar faixa. Um cara passado, como o Lula tem. Não há crime nenhum não passar faixa. Não está escrito que é proibido passar faixa. Fui para os Estados Unidos. E essa artimanha do Rio de Janeiro, eu falo artimanha porque o Luiz Flávio Dino, da Justiça, negou os vídeos do 8 de janeiro. Quase 200 máquinas. Entregou apenas 4 vídeos e falou que o contrato tinha vencido. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Eu sou golpista. 8 de janeiro, eu estava nos Estados Unidos. Uma das 5 acusações contra mim é destruição de patrimônio. Só se for por telepatia. Existia, negaram, fizeram pesca probatória, revelaram de todo mundo, 3 buscas de apreensão em casa. Não acharam nada a meu respeito. O próprio Cid falou, os militares estavam de férias no Rio de Janeiro. Aí invento, ao Lula e assinar o GLO. Essa é a família dele, pô. Vai dar golpe pro comandante do Lula? E os meus esse bandido tem uma ocupação nesse sentido. Os comandantes jamais embarcariam numa aventura. Discutir, como disse, então o comandante do exército meu, A mão, amigão. hipótese que se você posicionar, isso não é crime. Não vai me tirar do dedo. Cabeça aí, amigão. Ele já aprendeu aqui, foi claro. Ele tem muito claro com você, é história, vai embora. A cabeça, Vou amigão. abrir. A cabeça só ao vivo, irmão. Diz, Alexandre de Moraes, que o golpe começou dia 29 de julho de 21.
Um ano e meio antes de acabar 22. Ele tinha que dar ênfase a historinha dele, tinha que acabar de 8 de janeiro. Como é que ele chegou? 29 de julho de 21. Chegou de janeiro e começou a voltar. O que aconteceu nesse dia que dentro do casamento? Ou foi a PF que descobriu? Aquela banda da PF. Nesse dia eu fiz uma live. Hoje eu falei sobre o CAT 1361. Qual o problema? O que aconteceu? E diz ele que eu difundi fake news. Eu difundi o que tinha dentro do inquérito. Se é fake news, o inquérito é mentiroso. Esse inquérito está inconcluso até hoje. Saiu de Brasília para São Paulo. E um delegado quer assinar o relatório final. Dada a barbaridade dessas 3 páginas sobre o sistema eleitoral. Eu acredito que vocês querem ter conhecimento que tem. Vamos botar o ponto final? Vamos! O senhor Jair Moraes suspenda o sigilo do inquérito 13/61 de novembro de 2018. É fácil! Vamos para a verdade, vamos botar tudo na mesa. Por que essas prisões absurdas? 17 anos. 14 para a Débora agora. A Débora é uma golpista, terrorista. Ela está sofrendo mais que qualquer ser humano pode sofrer na vida. Ela acorda e dorme, sem dar um beijo, sem dar um banho nos seus filhos. De 10 e 7 anos de idade. Por que 14 anos? 17 anos? Quer botar 30 em mim? Se eu tivesse devendo qualquer coisa, eu não estaria aqui. Fui para os Estados Unidos, graças a Deus, que se tivesse aqui em 8 de janeiro, estaria preso até hoje. Ou morto. Porque o sonho é que você quer ter algum lei. Eu preso para dar trabalho. Então, aqui essa grande parte, quase toda a verdade que interessa. Repetindo, 2 de novembro de 22. Falei com a imprensa, li um papel e começo dizendo que vão sentir saudade de mim, como estão sentindo hoje. Vou estar o mês que vem no Rio Grande do Norte, no Santo Marinho. Eu já tive outras vezes, depois das eleições, o tratamento é excepcional. Que o João 82 eu usei na campanha e durante meu mandato. A verdade dói quando o povo entendeu que a verdade é necessária. É picanha, gás, cervejinha, não tem nenhuma agora. Cabeça aí, amigão. O povo não quer mais confusão. Por isso que eu falo de anistia. Eu duvido que a mãe aqui não se coloque no lugar da Débora e não queira anistia. Não encontrar nenhuma arma aqui. Eu estou sendo acusado junto com as pessoas que estão presas. Tentativa armada. Que arma? Vai no Senado aqui. As armas apreendidas com estilingue e as 2 bolinhas de gude, não faz nada. Agora, as coisas aconteceram antes do pessoal que estava no acampamento vir para cá. E tem vídeo de pessoas no mundo mostrando um cara sozinho quebrando tudo por aí. O próprio Lula. Tem vídeo dele falando. Temos que saber que ele deixou abertas as portas aqui do Palácio. Foi facilitado. Quando aconteceu no Rio de Janeiro, a imprensa só mostrava uma imagem. Escolhida a ver, só uma. Aquele cara magrinho, uma camisa, a minha estampa na barriga, derrubando o relógio. Só mostrava isso. Alguns dias depois, o Lula estava fora do Brasil, acho que era a China, defendendo a mudança do padrão dólar. 3 dias depois, a TV CNN mostrou as imagens do G. Dias lá dentro. Junto com perigosos, terroristas e golpistas, ele andando à vontade lá dentro. Dorme aqui embaixo. Meu tempo. No voto 60 militares. A maioria cabe soldado, armado. E a ordem é qualquer negócio, e com pau, armado, fuzil. Alguém viu o soldado armado facilitaram a entrada dele.
Não resta. Mas Douglas não quer dizer isso. Comigo, até o ministro falou hoje, temos 7 de setembro que ele ficou preocupado. Ele falou, graças a polícia militar do DF, naquela época o ministro falou comigo. Eu falei, gente, isso fique tranquilo, o nosso pessoal não faz baderna. Quando acaba o movimento, não tem papel no chão. Se é na Paulista, não tem um vidro quebrado, não tem um cesto de lixo incendiado. Uma boa, sem problema nenhum. O que assusta? O outro lado, você fala em sistema. Já? E comigo foi diferente. Deus me deu a segunda via e me deu um mandato. E eu não tenho ministério técnico. Vocês nunca viram na vida de vocês. Agora, eu tive um balcão de negócio. Ministério estatal. Bancos oficiais. Como é que não tinha isso? Apesar da pandemia, tiramento das mortes, gastamos R$1 trilhão. A segurança do Senado. Reflexo da guerra. O Senado é o Estado. Terminamos 22, saldo 54 bilhões. Tem uma série para cobrir aqui. Votação de projetos para a gente poder zerar impostos federais de combustível. Tem mandado ir para lá. Zeramos. Para cá, para dar a volta. O Paulo Guedes, nova política de reindustrialização, diminuiu 30%, o IPI de 4 mil produtos. Eu zerei imposto de exportação de muita coisa, pneu de caminhão, peça de trator, material para energia fotovoltaica, medicamentos, e eu comecei a arrecadar mais. Esse governo só se fala em taxa. O Lula só acerta quando ele revoga com a medida sua o ministério. Uma portaria de carimbar a validade do ovo. Ele só acerta quando revoga. A imprensa fala que faz a imprensa de Copacabana flopou. Eu não sei quantas pessoas tinha lá. A USP, o pessoal cabelo colorido, falou que tinha 18 mil. Tinha um quarto de Maracanã. Um quarto de Maracanã. A PM falou 400 mil. Nós levantamos. Tivemos 3 milhões de pessoas assistindo internet. Por exemplo, Rádio Oliveira. Corrigindo aqui 3 milhões e meio de pessoas. E quando eu falei concentrar no Rio, com todo respeito aos parlamentares do meu lado, se ele tivesse um movimento na cidade dele, ia ter uma certa repercussão. Chama ele, por favor. Chama ele. O que eu falei, o que o Malafaia falou, o que o Nicolas falou. Vamos mudar um pouco o repertório para São Paulo. Obrigado. Não sei se a Damares fala. A Michele volta para lá porque ela estava em convalescença. Agora, dia 30, agora, vai ter um movimento da esquerda. Estou até promovendo o movimento da esquerda em Santa Paulista. Qual é a pauta? Prisão para o Bolsonaro. E sem anistia. Lá não tem mãe, não. Eles colocam nada dela. Vamos ver quantas pessoas vão para lá. Na semana seguinte, 6 de abril, vai ter o nosso. Tudo acertado com o Tarcísio. Devemos ter pelo menos 6 governadores. Mais de 50 parlamentares. Vamos continuar essa luta da anistia. A anistia é perdão, é passar borracha. É fazer o Brasil voltar à sua normalidade. Eu não quero confronto. Eu quero bem-estar do meu povo. Não tenho obsessão pelo poder, tenho paixão pelo Brasil. Quando alguns falam inelegível, por que eu estou inelegível? Fiquei me reunindo com embaixadores? Não foi com traficante do mundo alemão, não. Abuso de poder político? Qual voto eu ganhei junto a embaixadores? A outra elegibilidade, abuso de poder econômico. Acabou aqui o 7 de setembro. Eu tenho certeza, 1 milhão de pessoas aqui, parecia uma plantação de girassol amarelo. Fechei minha faixa, acabou o 7 de setembro. A estrutura do palanque da lado de lá, subi no carro do sul, sendo da Malafaia. E ali, eu fiz o cruzamento. Que coisa ridícula.
Por ocasião da votação da minha elegibilidade, o ministro Alexandre de Moraes, falando, inclusive, ele fez um bônus de imbrochável. Que isso? Eu falei com o Zé lá embaixo, que a agendária minha, não foi no microfone. E se tivesse falado, qual o problema? Agora estamos gritos aí para ele, chip. Qual o problema? Qual o problema? Alguém viu corrupção com estatal comigo? Acabaram com os Correios. E o rombo do Banco do Brasil? Como é que era, por exemplo, o Couto de Santos? Estava prejuízo anual de 500 milhões. O Tarcísio assumiu o ministério. Passou a dar lucro de 500 milhões. Para onde ia esse 1 bilhão de reais? Ia para o bolso de alguém. Que obviamente você trabalha contra mim. Perdeu 1 bilhão por ano. Você vai lá e Itaipu Binacional. Era conhecida apenas como uma empresa que gerava energia. Quando o Gelson Lula assumiu, ele ligou para mim, ficou abismado. O tamanho da corrupção lá dentro. Eu falei, mas como é que isso não deve ir à tona? Porque ó, Itaipu Binacional, por ser binacional, não é onde nada aconteceu. Podia meter o braço até o sovaco e roubar. Tapamos esse rombo. Junto com o ministro Saxida, na reta final, o que nós fizemos? Reduzimos 45% o preço da tarifa em dólar. E mais, começamos concluindo a segunda ponte com o Paraguai. Não é uma pinguela, não. Uma ponte de 470 metros de vão. Há 2 anos voltando a cabeceira. Começamos a descer a ponte com o Porto Coutinho, com a Bioceânica. Alongando em 600 metros o aeroporto de Nova Iguaçu. Atendi o governador Ratinho, asfaltando em 43 quilômetros. Também pedindo o Felipe Barro, asfaltando na Trancoezeira, 43 quilômetros. Atendemos celular aí, irmão. Pequenas obras de infra, mais de 50 municípios. Então o secretário da Pesca, Jorge Seif, começou a tratativa com o Paraguai para nós praticarmos a piscicultura no Lago de Foz. A previsão era aumentar em 20% a produção de pescado no Brasil. Faltou o último passo. E mesmo do nosso lado, tinha que ter autorização do Paraguai. Mais um exemplo de estatal e deixar de meter a mão nela. Os bancos do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, aquela diretoria do partido, um grupo que trabalhava lá, não pelo banco, assim. Eu tive uma vez uma pessoa muito importante, foi me visitar, e tinha um problema no Banco do Brasil. Era um problema de quase 2 milhões de reais. A empresa podia resolver. Eu chamei o banco. Tu acha disso? Ele falou, não dá por causa disso. Caralho, deixa eu ver o cara de volta. Não dá por causa disso. Sabe o que ele respondeu? Demita o presidente do Banco do Brasil. Era assim que as coisas eram tratadas no Brasil. Um momento marcante na minha vida. 15 mega empresários na minha sala. Deu um valor aqui pra mim. Estou vindo do SPU. Pela primeira vez não fui achacado quando entrei lá. Olha como é que funcionou a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Recorde de apreensão de droga e armamento. Olha o campo. Acabamos com invasão do MST. Como? Armamento pessoal. Arma não mata. Tanto é que o povo dentro de baixo de arma e diminuindo quase 30% o número de mortes no Brasil. Está sendo como um gigante. Acabamos com muitas balsas no Brasil. O Marinho levou água para o Nordeste. Com o Saxida na reta final. Acertamos toda a documentação para eólicas, offshore, na costa do Nordeste. Vai gerar o equivalente a 50 Itaipus. O Saxida acertou a documentação para a exploração de lítio, região mais pobre de Minas Gerais, que é o Vale de Quitionha. O Saxida também acertou a regulamentação para nós começarmos com o urânio
lá em Santa Quitéria, Ceará. O que o Lula fez no final do ano passado? Teve aqui reunião do G20. Assinou 37 memorandos de acordos com a China. Esses acordos entregou o nosso urânio para a China. Acordo tem que passar pelo parlamento. E a comissão inicial é Relações Exteriores e Defesa Nacional. Por isso, eu me empenhei, junto com o nosso partido, ninguém foi violentado por causa disso, a indicação seria do Eduardo Bolsonaro. Com toda certeza, pressão de fora, até aqui dentro. O Lula quer botar o Brasil no colo da China. É só você da imprensa tomar conhecimento dos 37 memorandos de acordo, até acordo satelital. O que o Lula quer? Quer uma internet dele, e a China aqui dentro. Não tem como esse país ir para frente. Não tem. É impossível esse país ir para frente. Temos potencial para dar um salto enorme. Por que ele não vai para frente? Por menos. E quando eu acabo o loteamento, em grande parte, desse loteamento, estatais, ministérios, oficiais, estou dando golpe. Pessoas que sempre se viveram na sombra do poder. Botamos o povo final nisso. Se eu fosse o tido presidente, Mané, né, como outro qualquer, ninguém está preocupado em processar. E dentro da voz desse inquérito, como o maior criminoso da democracia. Eu não interferi no TSE, o outro lado interferiu. Eu não soltei nenhum bandido para disputar a eleição. Eu não tornei nenhum bandido elegível, anulando condenações, para poder disputar a eleição. Dá para entender o união de Alckmin do Lula? Com tudo que isso foi no passado? O regedor, o Alckmin, ir no evento do Lula e cantar Internacional Socialista. O Alckmin pro Irã, que ao lado de 4 terroristas, 3 já foram eliminados. O Alckmin de Lula falar que o Hamas não é um grupo terrorista. O que esse cara vai fazer com a polícia militar agora? Uma PEC. Acabar com a polícia militar no Brasil. Não tem nada para dar certo nesse país. Estou encerrando. Abrindo para a pergunta. Pessoal, obrigado.